Caramba, um robô que fede a cadáver tá me oferecendo um sorvete. O que pode dar de errado? Elizabeth, que porra você tá fazendo com esse animatronic? Sai daí! Eu sinto muito, Sr. Atherton, mas eu que não posso deixar você fazer isso. O evento canônico deve acontecer. Me ajuda, Tu o é que tá algum prestes dos a acontecer? empregados? Essa daí é pra quem ficou do lado do Miguel O'Hara no Aranhaverso. E aí, pessoal, estou aqui hoje trazendo o versus do Springtrap contra o Jason Voorhees. E por muito tempo eu queria fazer um versus do Jason contra o Springtrap, já que os dois só começaram a matar depois que perderam um familiar próximo, além de terem um final brutal e ressuscitarem como zumbis imortais. Mas eu optei por não fazer esse versus, pois o Springtrap original não é nada comparado ao Jason. E a versão mostrada nas HQs, apesar de ser um pouco mais forte, ainda assim não seria o suficiente. Portanto, eu decidi usar o Springtrap das animações musicais do canal Sona. E mesmo ele não sendo oficial, ainda assim é a versão mais forte que eu encontrei pela internet. Mas antes de irmos para a análise, eu queria falar sobre outro versus, que é a do Chris Walker de Outlast contra o Springtrap original dos jogos de FNAF. E lá um comentarista fez um comentário enorme falando que eu tinha errado na análise e que o real vencedor seria o Chris Walker. E de fato ele fez ótimas observações apontando que o William Afton na realidade desmontou os animatrônicos ao invés de destruí-los. E por muito tempo eu realmente pensei que fosse assim, mas que na realidade isso não tem sentido, já que não é assim que os mecanismos dos animatrônicos funcionam. E antes que digam que nas HQs os trajes podiam ser facilmente desmontados, saibam que os jogos e as HQs não fazem parte do mesmo universo. E que nos jogos o único animatrônico que era capaz de ser desmontado e remontado era a Mangle, e que todos os outros eram resistentes. Tanto que no Sister Location nos foi mostrado que a única forma de desmontar os animatrônicos é com um braço mecânico que foi feito especificamente para isso. E antes que digam não, os Phantasm animatrônicos não são mais resistentes, já que o endoesqueleto Phantasm é oco devido ao sistema de armazenamento que eles têm. E esse negócio dele ter quebrado as paredes do esgoto para poder sair de lá também não faz sentido, já que ele só chegou lá por uma passagem que dava para o esgoto, e que ele só não persegue o Miles pela tubulação porque ele não é programado para fazer isso. E para ele ter saído de lá, provavelmente ele só usou outra passagem, e o fato de ter atacado dois agentes treinados não o torna subsônico, já que para ele alcançar esse nível ele teria que ter se esquivado das balas. E os agentes também conseguiram se defender, já que ele foi alvejado e atropelado. E o fato dele ser um ex-militar não adianta de nada, já que devido aos experimentos que ele sofreu, a mente dele ficou debilitada ao ponto dele agir mais como um animal selvagem. E juntando tudo isso com o fato de que o Springtrap teria força o suficiente para quebrar a resistência do Chris Walker, acabaria resultando na vitória do Springtrap. Mas ainda assim foi bom ele ter dado a opinião dele, já que é isso que eu quero das pessoas. Eu quero que elas vejam, analisem e deixem a opinião delas aqui nos comentários. E claro, não vão lá xingar o cara, ele mesmo falou que não quis ofender e que só deu a opinião dele. E já sem mais o que dizer, vamos começar com a análise. Jason Voorhees era um garoto que acampava no acampamento Crystal Lake, onde era frequentemente maltratado pelas outras crianças que zombavam do seu rosto deformado. Até que num dia ele acabou sendo jogado no lago e por ele não saber nadar ele acabaria se afogando. E com isso sua mãe, Pamela Voorhees, acabaria ficando maluca e começaria a matar os trabalhadores do acampamento, mas ela acabaria sendo morta por uma sobrevivente. E depois de alguns anos o Jason voltaria à vida e decidiria vingar sua mãe matando qualquer um que entrasse no acampamento Crystal Lake. Em força, ele consegue atravessar pessoas usando suas mãos. Arremessou uma faca, fazendo ela atravessar a cabeça de um policial. Destruiu o capô de um carro com apenas um golpe. Conseguiu atravessar um homem e arremessá-lo para trás. Esmagou a cabeça de um policial usando suas mãos. Atravessou o estômago de um homem usando uma pedra quente. Atravessou o olho de uma mulher usando uma corneta. Cortou dois adolescentes no meio junto de uma árvore. Amassou uma parede de metal usando o rosto de uma garota. Quebrou uma cama junto de um homem. Quebrou uma garrafa de vidro usando os dedos. Atravessou o para-lamas de um carro junto do pneu. Arremessou um homem e arrancou seu braço de forma acidental. Arremessou seu facão, fazendo ele atravessar o peito de um garoto. Derrubou a porta de um trailer. Atravessou uma janela junto de uma parede de madeira. Cravou um machado na cabeça de uma garota e arremessou contra um abajur. Atravessou uma porta de madeira. Atravessou um piso de madeira. Atravessou um homem usando uma seringa. Atravessou uma parede de madeira usando seus braços. Arrancou a cabeça de um homem com um soco. Quebrou a coluna do xerife usando as mãos. Quebrou o pescoço de um soldado usando uma corrente. Atravessou uma garota junto de uma árvore. Cortou a cabeça de 3 pessoas com um golpe de facão.
facão, atravessou duas pessoas e arremessou uma delas a vários metros, consegue cortar pessoas no meio de forma vertical, quebrou o pescoço de um homem, conseguiu atravessar várias paredes de madeira facilmente, mandou o Fred para longe com um soco, atravessou duas pessoas com um chute, derrubou uma porta de metal, cortou um homem no meio, atravessou uma parede de metal usando o braço, quebrou um bastão de metal na cabeça de um soldado e arremessou a parte quebrada fazendo ela atravessar o corpo de um homem, cortou vários mercenários no meio usando a hélice de um helicóptero, atravessou uma porta de metal usando seu facão, arremessou o Fred contra vários canos de metal que se romperam, levantou um tanque industrial com facilidade, conseguiu cortar os dois braços do Fred, arremessou um homem fazendo ele derrubar uma porta de metal, arremessou um homem contra um espelho, mandou uma garota para longe com um golpe de facão, golpeou a cabeça de um homem fazendo ela atravessar todo o seu corpo, conseguiu quebrar várias janelas usando o corpo do Fred para depois arremessá-lo fazendo ele atravessar o teto de uma cabana, atravessou o estômago do Fred com uma mão para depois arrancar um de seus braços, empalou o Fred usando o braço arrancado, mas o seu maior feito foi ter conseguido rivalizar e trocar vários golpes com o Jason X, além de quebrar parte da sua resistência, sendo que o Jason X era capaz de derrubar paredes bem grossas de metal com golpes casuais e resistir a explosões enormes sem ser afetado. Em velocidade ele conseguiu atravessar o estômago de um homem sem que ele reagisse, atingiu um policial com uma faca sem que ele reagisse, conseguiu atacar e matar um policial rapidamente, submeteu o xerife com facilidade, conseguiu matar várias pessoas que tentavam atacá-lo, quebrou o pescoço de um homem sem que ele reagisse, se esquivou de um fuzilamento por parte de um helicóptero, desarmou um homem rapidamente, bloqueou um golpe de machado, bloqueou um golpe de pá, conseguiu atacar e matar 4 soldados rapidamente, atingiu um homem com um pedaço de metal antes que ele pudesse escapar, atingiu um androide com seu facão sem que ela reagisse, agarrou seu facão que vinha em alta velocidade até ele, matou um pelotão de soldados enquanto era metralhado por eles, atingiu um androide com um soco antes que ela pudesse atirar dele, conseguiu agarrar e arremessar um homem sem que ele reagisse, bloqueou um chute do Fred, conseguiu cortar a cabeça de 3 pessoas sem que nenhum deles reagisse, atingiu um garoto que corria desesperado, matou vários soldados rapidamente, atingiu uma garota com um golpe sem que ela reagisse, conseguiu se esquivar de alguns tanques de gás, sendo que esses tanques voavam a grande distância em apenas alguns segundos, e conseguiu bloquear alguns ataques do Fred e atingi-lo com vários golpes, sendo que o Fred o superava por muito em velocidade. Em resistência, ele resistiu até uma pá quebrada na sua cabeça, resistiu a levar vários tiros de revólver, resistiu a ter uma lâmpada quebrada na sua cabeça para depois atravessar uma escada de madeira, resistiu a ser enforcado, resistiu a ser eletrocutado, resistiu a atravessar várias paredes de madeira, resistiu a levar vários tiros de escopeta, resistiu que Tina derrube o teto de uma cabana em cima dele, resistiu à explosão de uma granada, resistiu que vários escombros em chama caíssem em cima dele, resistiu a levar vários golpes de pá, resistiu a ser esfaqueado no braço, resistiu a ser atingido no rosto pela hélice de um barco, resistiu a levar vários tiros de uma metralhadora, resistiu a ter ácido jogado no seu rosto, resistiu que o xerife quebre um galho nas suas costas para depois golpear sua cabeça usando uma pedra, resistiu a levar mais de 50 golpes seguidos, resistiu a ser atravessado pelo seu facão, resistiu a ter seus dedos cortados para depois levar vários golpes de facão em todo o seu corpo, resistiu a ser golpeado contra vários canos de metal para depois ser derrubado de uma grande altura, resistiu a ser esmagado por um tanque industrial, resistiu que o Jason X atravesse uma parede de metal usando seu corpo, resistiu a ser golpeado pelos tanques de gás, resistiu a ser atravessado por várias barras de ferro para depois ser atingido várias vezes por um misturador de cimento, resistiu a ser atropelado por um vagão de areia, resistiu a ser atingido por uma enchente de água contaminada com resíduos tóxicos, resistiu que o Fred atravesse seus olhos e seu peito, resistiu à capotagem de um trailer, resistiu a ser atingido no peito por um rastelo, resistiu a ser metralhado e empalado por uma âncora, resistiu que um homem o golpeie usando uma bandeira, resistiu a ter seu coração atravessado, resistiu a levar vários golpes e cortes do Fred, sendo que o Fred rivalizava com ele em força, resistiu a ser congelado, resistiu a ser fortemente fuzilado por armas de grosso calibre, resistiu à explosão de vários tanques de gás que o mandaram para longe, resistiu que um homem o atinja várias vezes no peito usando uma lança para depois ser atingido por um raio, resistiu a ser atravessado por vários pregos, resistiu a ter todo o seu corpo incendiado para depois resistir à explosão de uma casa, resistiu a ser metralhado por armas do futuro que eram capazes de mandá-lo para longe e atravessar portas de aço reforçado como se fosse papel, resistiu a ter partes do seu corpo estouradas e conseguiu resistir a ter todo o seu corpo despedaçado. Em inteligência ele sabe atacar por surpresa, fazer armadilhas, usar qualquer objeto como arma e tem uma pontaria muito boa. Em armas ele usou desde machados e lanças até pedras quentes e
seringas, mas sua arma principal é seu facão. Já em habilidades, ele consegue se regenerar, controlar mentes, possuir pessoas e causar alucinações. Ele era um psicopata que trabalhava como segurança em um restaurante, e lá ele usaria um traje de coelho amarelo para atrair e matar crianças. Até que numa noite as almas das suas vítimas apareceriam e fariam com que os mecanismos do seu traje se fechassem, o esmagando dentro da fantasia. E depois disso ele seria ressuscitado por uma entidade que planejava usá-lo como uma máquina de matar, mas ele acabaria se libertando do controle mental e se voltaria contra a entidade. Em força ele conseguiu cravar uma faca na parede. Atravessou uma de suas mãos usando uma faca, arrancou uma bala da sua testa, conseguiu cravar um machado na parede e no piso, arremessou uma garota usando apenas um dos braços, cortou um garoto no meio usando um machado, esmagou um crânio andando sobre ele, arrancou a porta de um cofre, atravessou o guarda noturno usando um facão, empalou uma garota em um galho de árvore e a cortou no meio, conseguiu arrancar o braço do guarda noturno para depois atravessá-lo com as suas garras, arrancou o machado de um cadáver, dominou um soldado com apenas um braço e golpeou sua cabeça contra uma viatura, destroçando tanto seu crânio quanto seu capacete, cortou outro soldado no meio com vários golpes de machado, atravessou o peito de um homem com um soco e arrancou a sua garganta, cortou os braços de um soldado e arrancou a pele do seu queixo com um golpe, rasgou uma garota no meio usando suas mãos, quebrou várias tábuas de madeira facilmente, arrancou um cano de metal da parede, atravessou o peito de um homem e o decapitou facilmente, esmagou o estômago de uma mulher com um chute, cortou no meio a cabeça de um homem, arrancou o queixo de um soldado, quebrou o braço de uma garota e atravessou seu olho usando o osso, cortou uma mulher no meio com um golpe de gancho, atravessou o queixo de um soldado usando o cano de uma escopeta, cortou a cabeça de outro Springtrap no meio usando um facão, sendo que esse Springtrap tinha conseguido resistir a tiras de metralhadora, escopeta e as chamas de um grande incêndio, arrancou a coluna de uma garota e a golpeou contra o solo até atravessar um piso de concreto, atravessou o estômago da entidade e cortou parte do seu rosto, e ele também se escala com os outros animatrônicos, que eram capazes de erguer portas de segurança, atravessar paredes, triturar corpos, arrancar portas e canos de metal, mover escombros pesados e destroçar crânios como se não fosse nada. Em velocidade ele consegue atacar e matar guardas de segurança sem que eles possam se defender, matou alguns garotos sem que nenhum deles reagisse, conseguiu lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo e acabar com todos eles rapidamente, interceptou o ataque de outro Springtrap, agarrou uma folha de papel que estava sendo levada pelo vento, bloqueou o golpe de uma garota, esfaqueou o Energy sem que ele reagisse, atacou e matou um esquadrão inteiro da SWAT, matou vários cultistas antes que eles pudessem atacá-lo, e se mostrou ser igual de veloz que a entidade, que era capaz de se mover a uma velocidade sobre-humana. Em resistência, ele resistiu a ser triturado pelos mecanismos do seu traje, resistiu a ser empalado por um cano de metal, resistiu a levar vários tiros de escopeta a queima-roupa, resistiu a ter todo o seu corpo incendiado, resistiu que a entidade o derrubasse de uma grande altura, resistiu a pequenas explosões de fogo, resistiu a ser metralhado em todo o seu corpo, e resistiu a ter um machado cravado na sua cabeça, e resistiu a ter seu olho atravessado por uma cruz, e resistiu à explosão de uma granada, e resistiu a trocar de corpo, resistiu a ser crucificado, e resistiu a múltiplos ataques da entidade. Em inteligência, ele conseguiu cometer vários assassinatos dentro de um restaurante sem que a polícia suspeitasse dele, sabe atacar por surpresa, usou a máscara de um cultista para fazer a sua colega baixar a guarda, fez um corpo novo usando um cadáver em um traje velho, sabe fazer rituais, sabe como usar os seus poderes, sabe usar os objetos do ambiente ao seu favor, sabe usar armas de fogo de diferentes calibres, e ele também é bastante habilidoso em combate. Em armas ele tem uma faca, um machado, um facão, um revólver, uma escopeta, garras e dentes afiados, um gancho no lugar de uma das mãos, dentes de prego e qualquer outra coisa que ele encontrar pelo caminho. Já em habilidades ele consegue trocar de corpo, interação com objetos não físicos ao conseguir interagir com uma das crianças fantasmas, alteração corporal ao conseguir modificar o seu corpo, e ele também consegue causar alucinações. Após ter causado toda aquela chacina no restaurante, a entidade teleportaria o Springtrap para um local mais afastado. E longe dali, o Jason estaria finalmente voltando ao acampamento Crystal Lake depois das suas últimas batalhas. Mas quando ele já estava conseguindo ver a entrada do acampamento, ele acabaria se deparando com o Springtrap. E ao vê-lo, o Springtrap acharia que o Jason era um dos cultistas que foi mandado ali pela entidade. Então, sem perder tempo, ele rapidamente puxaria o seu facão e iria para cima do Jason, assim começando a luta. O
Spring Trap tentaria atingir o Jason no pescoço, mas o Jason facilmente se esquivaria e contra-atacaria com um golpe que o mandaria para longe. E acreditando que o Spring Trap estava morto, o Jason começaria a caminhar na direção do acampamento. Mas o Spring Trap rapidamente se levantaria e derrubaria o Jason no chão com um golpe surpresa. E aproveitando que o Jason estava no chão, o Spring Trap começaria a atingi-lo com vários golpes. Mas enquanto golpeava, o Jason derrubaria no chão com um soco. E depois de derrubá-lo, o Jason começaria a se levantar enquanto regenerava sua coluna. Mas o Spring Trap também se levantaria e ativaria sua forma de pregos. Mas o Jason não se importaria com isso e iria para cima do Spring Trap, o atingindo com vários golpes que causariam bastante dano ao seu corpo. O Spring Trap começaria a atingi-lo com as suas garras, mas o Jason não se incomodaria e continuaria atacando. E depois de levar vários golpes, o Spring Trap cairia no chão com algumas partes do seu corpo faltando. E aproveitando que seu inimigo estava indefeso no chão, o Jason o atingiria com um golpe que cortaria sua cabeça no meio, assim vencendo a luta. Então, pessoal, foi esse o versus. Em força, o Jason era por muito superior ao Spring Trap, já que mesmo o Spring Trap conseguindo desgraçar pessoas como se não fosse nada, o Jason ainda possui feitos ainda maiores. E na velocidade, o Jason também é por muito superior ao Spring Trap, já que o Spring Trap possui no máximo uma velocidade sobre-humana, enquanto o Jason já ultrapassa o nível sônico. E na resistência, o Jason também é superior, já que mesmo o Spring Trap conseguindo suportar explosões e tiros de armas de fogo, o Jason já conseguiu suportar isso e muito mais. Já na inteligência é um empate, já que os dois são habilidosos e estrategistas. E nas armas o Spring Trap é superior, já que ele possui várias armas que ele poderia usar no decorrer da luta. Mas nas habilidades o Jason é por muito superior, já que a sua regeneração, possessão e controle mental seriam bem mais úteis. Principalmente considerando o fato de que essa versão do Coelho Amarelo é bastante suscetível à possessão e ataques mentais, o que tornaria o Jason invencível perante o Spring Trap, já que mesmo se o Spring Trap conseguisse desgraçar o corpo do Jason, o Jason usaria seus poderes mentais para controlar o Spring Trap e fazê-lo comer o seu coração, assim conseguindo possuí-lo facilmente. E assim o Jason teria 100% de chance de vencer essa luta. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Já correu me procurar no Instagram, curtiu minhas fotos e falou que é minha fã. Pelo jeito ela tá querendo, pelo jeito ela tá querendo.